Bem-vindos, eu sou o professor Diego Amaro e é um prazer poder estar falando com vocês aqui sobre um tema que é extremamente importante e relevante, difícil de ser discutido, difícil muitas vezes de ser debatido, pensado, estudado, mas que é essencial para a vida em sociedade. Nós temos que lembrar que nós até podemos ser indivíduos, mas nós vivemos em espaços coletivos. Estou aqui para falar da intolerância e quero começar dizendo que tolerar também não é suficiente. Assim como o pensador José Saramago nos ensina, nós precisamos ir além, nós precisamos respeitar, porque tolerar também fica num grau de superioridade. Então precisamos romper com a intolerância, mas sabendo que a tolerância não é um fator suficiente. Eu preciso ir além, eu preciso trabalhar então com a minha consciência, com o meu entendimento, mas respeitando a todos acima de tudo. A primeira coisa que eu quero provocar aqui é essa concepção de consciência. Por quê? Tudo se conecta a ela e de que maneira? Nós só conseguimos enxergar alguma coisa a partir do momento que nós tomamos consciência da existência dela. Por exemplo, um tempo muito distante na história não existia a cor azul. As pessoas expressavam a cor azul de outras maneiras, até que essa cor passou então a ser o azul. Então enxergamos e vemos e sabemos o que é. Tomamos consciência, conhecimento sobre. E para que eu possa entender alguma coisa, para que eu possa conhecer alguma coisa, para que eu possa questionar alguma coisa, eu antes de tudo preciso conhecer. O acho não é suficiente. Nós precisamos tomar consciência. E quando nós falamos em intolerância, a palavra consciência se torna muito importante. Por quê? A intolerância, ela mora na ignorância. Porque a partir do momento que eu começo a conhecer as coisas, a experimentar as coisas, a vivenciar as coisas, a entender o outro, eu deixo a ignorância de lado, eu deixo a intolerância de lado e passo a respeitar as diferenças. Até porque, quando nós falamos igualdade, só existe uma coisa que nos faz todos iguais: as diferenças. Todos nós somos diferentes uns dos outros e a coisa que nos faz mais igual é isso. Então, para que eu cada vez mais possa respeitar, eu preciso conhecer. Porém, quando nós falamos da consciência, pensando aí a intolerância, existem grupos que passam por um processo de maior intolerância do que outros grupos. Nós sabemos a história da civilização, nós sabemos das questões que envolvem a escravidão, da obrigação que a sociedade fez com que a mulher passasse tendo que se submeter ao machismo. Nós sabemos de tudo isso. Então nós sabemos também que são com esses grupos minoritários que a intolerância acaba sendo mais impiedosa, até pela dificuldade que as pessoas têm em se abrir para conhecer. E abrir-se para conhecer, para entender, para respeitar, não quer dizer que eu estou mudando de lado. Não que esse seja o fato, mas é o momento em que eu começo, então, a compreender que aquilo é parte do outro. E nós respeitamos para viver bem em sociedade. O primeiro fator de intolerância que quero provocar aqui é a intolerância racial. Manifestações de preconceito e discriminação baseadas na cor da pele, origem étnica ou características físicas, inclui desde comentários aparentes, inocentes, até exclusão sistemáticas em grupos sociais. O Brasil passou aí por 400 anos de escravidão. E no dia 13 de maio veio a abolição. Mas no dia 14 de maio as coisas tomaram outro rumo. E um rumo não muito interessante. Porque, para mim, professor Diego, 14 de maio é o dia que o racismo substitui a escravidão. Não que ele não existisse, mas a escravidão foi um sistema nefasto. O racismo é a continuidade, mas em um processo distinto. Então, entendo eu que o racismo nasce nesse dia, 14 de maio.
E a partir dali nós estamos aí estendendo até o nosso momento situações que mostram e provam a questão da intolerância racial. Mais adiante eu vou falar um pouco de como percebemos isso. Porque tornar-nos consciente é perceber as coisas, saber enxergar, saber escutar. Então nós vamos passar por aí. Outro ponto é a intolerância religiosa, que é a discriminação contra pessoas por suas crenças, práticas religiosas ou ausência delas. Pode incluir ridicularização de símbolos, impedimento de práticas ou imposição de crenças dominantes. As crenças dominantes, dificilmente elas vão passar por esse processo de intolerância. É diferente para quem está num processo de dominação. Por exemplo, o Brasil é de maioria cristão. Dificilmente é impossível um cristão sofrer a intolerância, sabendo que o cristianismo tem aí suas diferentes vertentes. Mas quando nós falamos, por exemplo, do candomblé, nós falamos da Umbanda, até mesmo do espiritismo, que utiliza de mecanismos do cristianismo, elementos do cristianismo, ali existe. Mas por que o candomblé e a Umbanda são mais perseguidos? Por quê? Qual será o motivo? É coisas que nós temos que pensar, porque são religiões que estão diretamente ligadas à cultura afro-brasileira. Então isso também nos leva a questões raciais. O islamismo, no Brasil nem tanto, mas em outras regiões do mundo também sofrem perseguições, porque a mídia vendeu uma ideia do que é o islamismo. Mas nós temos que fazer valer o diálogo, assim como ensinou aí, até recentemente nos provocou esse diálogo o Papa Francisco. Mas dialogar para entender, dialogar para respeitar. E esse dialogar não quer dizer, novamente, que eu vá me converter a nenhuma religião. Só que, utilizando também palavras de Papa Francisco, que a religião ela tem muito a ver com a pessoa, né? É aquela que veste melhor, é aquela que faz bem para aquela pessoa, e que nós devemos procurar entender e procurar dialogar. E uma das intolerâncias que tem se tornado cada vez mais perigosa e é onde a violência tem nos nossos tempos, se tornado cada vez mais hedionda, cada vez maior, onde os números têm crescido mais, que é a intolerância de gênero. Preconceito contra pessoas LGBTQ e APN+, ou qualquer expressão de gênero que fuja dos padrões tradicionais. As mulheres entram aí, porque elas continuam sendo vítimas de violência. A sociedade é machista, a sociedade é racista. Diego, eu não sou racista. Diego, eu não sou machista. Somos. Porque o racismo e o machismo, eles estão na base da formação cultural do Brasil. Eu vou mostrar em exemplos como que nós enxergamos isso. Ele vem de forma sutil, ele vem de uma forma quase que imperceptível, às vezes. E às vezes ele se faz extremamente violento, como basta aí 2 cliques no Google e veremos inúmeras notícias dos tipos de violência que mulheres, pessoas transgêneros, enfim, os homossexuais têm sofrido ao longo dos anos e ao longo desses últimos anos. Claro que hoje existe um pouco mais de espaço para discussão, mas ainda estamos distantes de uma realização eficiente. Olhemos ao nosso redor. Quantas pessoas pretas ocupam espaços de poder, profissões de reconhecimento? Aí vou mais longe. Quantas mulheres negras ocupam lugares estratégicos, lugares de poder? Volto a insistir nisso. Olhem para as secretarias, para ministérios, para o Estado. Quantas pessoas pretas ocupam cargos estratégicos? Não estou falando de cargo de secretaria racial, não. Secretaria de Finanças, secretaria administrativa, verifique. Onde estão? Não tem informação para isso ou não tem espaço? O que está acontecendo? Temos que aprender a questionar. E a coisa fica mais grave quando nós falamos das questões que envolvem LGBTQ e APN+,
nesse sentido, porque acaba sendo o grupo minoritário que mais sofre nesse processo de acolhimento dentro do espaço social. Quando nós, então, estamos falando da intolerância, nós temos que pensar nos sinais. Como que nós reconhecemos que as pessoas estão sendo intolerantes, estão sendo preconceituosas? Porque, como eu disse a vocês, isso aparece de forma sutil. Então a gente tem que pensar em como isso surge. Mas antes disso, eu preciso insistir num aspecto da história, para a gente entender por que essas minorias são tão excluídas. Vou dar um exemplo. Quando nós vamos lá na história, pensando a estrutura, em 1834 teve uma lei que proibiu pretos e indígenas de estudarem. Sem conhecimento, eu não tenho como me desenvolver. Sem acesso ao conhecimento, o desenvolvimento ele se torna lento. Eu preciso de acesso à educação, à ciência, também para prosperar. E eles vão ser proibidos de estudar. Em 1850 veio uma lei de terras que proíbem pretos e indígenas de comprar terras. Como é que ele vai formar um patrimônio? Vai conquistar recursos, verba, dinheiro, para poder passar para suas gerações? Não tem jeito. Aí veio a abolição, sabemos disso, ok. Em 1890 vem uma lei chamada Lei da Vadiagem e Lei do Capoeira, que proíbe as manifestações de pretos na rua, mas pior. Todo mundo que estava na rua sem trabalhar era preso. E quem estava sem trabalhar? Quem? Porque com o fim da escravidão, os imigrantes europeus chegam no Brasil e quem não consegue espaço no mercado de trabalho que se formava ali, né, com o fim da escravidão, são os pretos. Então, esses passam a se tornar inimigos diretos da autoridade. Percebe que a questão cultural ela é mais distante e profunda do que nós conseguimos enxergar? E isso vem se constituindo antes, porque para nós falarmos assim, mas é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Tem aquela frase, né, que as pessoas usam, o sol nasceu para todos. E aí eu remendo dizendo, e a sombra nasceu para poucos. O sol realmente, o calor, a dificuldade, está para todo mundo. Mas a sombra e a água fresca, não. E o tempo das pessoas são diferentes. O acesso das pessoas são diferentes. Não basta eu criar vaga na escola. Eu tenho que saber que essa criança muitas vezes não está se alimentando em casa, está sofrendo violências. E quem é essa maior parte da população ainda? Olhemos ao nosso redor. Eu não preciso ir longe para perceber a estrutura do racismo quando eu enxergo o meu entorno. E essas leis todas impediram que aquela concepção de meritocracia fosse real. Por quê? Para que exista mérito, as pessoas têm que concorrer numa mesma categoria. Concordam comigo? Vamos lá. Vai ter uma corrida. Aí tem lá dividido por idade, por gênero, para quê? Para que possa existir mérito na competição. Quando nós falamos da vida, não vai ser a mesma coisa. Uma pessoa que tem que sair dos confins de uma cidade para chegar até o seu trabalho e uma pessoa ou que já mora próximo, ou tem automóvel, ou tem outras formas de helicóptero, né, para chegar. Não é igual. Não tem como ser igual. Exatamente porque essas diferenças foram constituídas, inclusive, através da lei. E me perdoem, mas o direito foi formado inicialmente para a proteção da propriedade privada. Mais tarde é que ele vai olhar para as questões humanas. Mas ele veio primeiro para preservar a propriedade da elite. E por isso algumas famílias se perpetuaram, estão aí comandando até hoje, e outras vão ter que caminhar muito para que realmente a coisa aconteça. Porque a partir do momento que temos oportunidade, nós alcançamos, mas essa oportunidade tem que ser garantida. Com relação então a como eu percebo, né? Como que eu vou perceber? Um dos primeiros sinais, eles são verbais. Apelidos pejorativos, piadas discriminatórias, comentários sobre aparência física ou comportamentos que fujam dos padrões esperados. E esse é o mais perigoso, porque vem com uma condição meio inocente,
vem com uma condição meio que... Ah, mas as pessoas falam assim mesmo, enfim. Eu vou dar o exemplo de algumas frases que costumam aparecer para que a gente comece a exercitar a nossa audição. Porque nós falamos também. Constantemente eu me corrijo. Não é da noite para o dia que a gente consegue romper. A consciência, ela também é um processo. E é à medida em que eu tenho acesso ao conhecimento, é à medida que eu me abro para o diálogo, é à medida que eu faço minhas leituras, é que eu consigo melhorando essa relação em mim, porque é cultural, graças a Deus não é genético. Cultural a gente resolve. Então eu vou citar algumas dessas frases, para mim elas têm um peso muito grande, porque são frases perigosas, são frases que fazem manutenção desses modelos de intolerância. Uma delas é, você tem os traços tão finos. Traços finos, pessoas brancas, então dizendo que aquele que é negro, que é preto, tem traços de branco, como esses traços fossem o mais importante. Ah, ela é uma negra muito esforçada, como que se o negro não fosse trabalhador, não fosse esforçado, menosprezando. E olha, ela é negra, mas é tão bonita, como se a beleza não estivesse na pessoa de cor. Isso é extremamente perigoso. E isso apareceu de várias maneiras na nossa história. E quando nós observamos a sociedade, nós começamos ainda a perceber algumas manutenções disso. E quando nós repetimos frases como essa, nós vamos incitando a continuação. Por quê? Todos vocês, todos nós, somos influenciadores. Não importa, não estou falando do Instagram, não. Quando você sai na rua, se você faz uma coisa errada, você acaba incitando o outro a fazer também. Vou dar um exemplo. Você chega numa festa, você nunca foi nesse lugar. Primeira coisa que você faz, você olha o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão, como elas estão se comportando, para você se comportar igual. E isso vale na sociedade. Se nós nos comportamos de maneira equivocada, nós podemos induzir as pessoas aos erros. Nós influenciamos, nós aprendemos muito mais observando. As ações transformam, nunca foram as palavras, mas as palavras, como de frases como essa, fazem com que a permanência do racismo, da intolerância religiosa, da intolerância de gênero persista. Outra, mas você é negro e não sabe sambar? Como que se também fosse uma obrigação, porque é parte daquela cultura. É igual a ideia de que o indígena não pode usar iPhone. Não sei se poderia falar marca, mas acho que não tem problema. Mas assim, o indígena não poder usar tecnologia, como que se o indígena tivesse que se manter com o seu cocar, zarabatana, arco e flecha. Ele pode, faz parte da identidade, mas ele não precisa, porque ser indígena, pessoa indígena, é muito mais do que essas questões indumentárias. Tem muito mais a ver com linguagem, tem muito mais a ver com sentimento, tem muito mais a ver com essas questões que a pessoa se identifica. Então, é danoso achar que o indígena é somente aquele que vive em uma tribo afastada, no meio da mata. A gente tem que começar a rever essas questões. A expressão da cor do pecado. O pecado tem cor? Pergunta, o pecado tem cor? Só que, inclusive, uma das novelas que foi sucesso no Brasil, que teve a primeira protagonista negra, foi chamada da cor do pecado, porque seria, então, a cor negra, vista como essa cor aí também para sedução. E foi a primeira vez que tivemos ali uma personagem protagonista, mas ainda num ambiente que trazia elementos de racismo, de preconceito. Chuta que é macumba, tem a ver com a questão religiosa. Vou fazer uma provocação, me perdoem, é mais no sentido do entendimento. O que muda numa determinada situação? Uma pessoa que vai até um terreiro de candomblé ou de umbanda, fazer um pedido para um orixá, trazer o grande amor da vida dele, sendo que esse grande amor pertence à vida de outra pessoa, e de alguém que vai no Santo Antônio e começa a debuiar o terço para ele trazer
o amado que também pertence a outra pessoa, o que difere? Eu estou fazendo essa comparação exagerada, mas para perceberem que é a forma que nós olhamos para a questão, é a forma que nós percebemos a questão, é o entendimento que damos a ela. A moral dessas duas pessoas tem um equívoco. A ação, ela é distinta em si, mas ela tem o mesmo objetivo. Então, por quê? Nós não observamos, não nos atentamos, não exercitamos o nosso olhar, aí acabamos mantendo nas nossas expressões esse tipo de condição. Outra, não sou tuas negas, como que se a mulher negra fosse a prostituta. Coisa de índio, que é como que se aquilo que o indígena fizesse fosse menor, fosse mal feito. Tem que ser muito homem para assumir que é gay. Todos processos de extrema agressão, de extrema violência. E quantas outras frases vocês também não conhecem que insistem em demonstrar isso? Mas eu vou mais longe. Todo mundo gosta de uma música, certo? E a música fica na nossa cabeça, a música mantém as mensagens lá na nossa mente. Tem uma música antiga, aí você vai falar, é só música antiga, eu vou mostrar que não, tem música nova também. Mas tinha uma do Sr. Bezerra da Silva que dizia o seguinte: na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega, isso não é direito, bater numa mulher que não é sua. Olha o absurdo dessa música. Ele está dizendo que o absurdo é ele bater na mulher que não é dele. Mas que se fosse ele a bater, não teria problemas, então? Ah, Diego, mas essa música é antiga, é de outro tempo. Tá bom, vamos mais à frente. Faixa amarela do Zeca Pagodinho. Eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Só que aí vamos para um trecho diferente. Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. Vou pegar a tal faixa amarela gravada com o nome dela e mandar incendiar na entrada da favela. Então, se ela falhar com ele, ele vai agredir ela. E as pessoas cantam e vão mantendo a ideia. Ah, mas é sutil. Ah, mas é inocente. Porém, isso faz com que essas coisas se perpetuem, que essas coisas se mantenham vivas. Diego, mas ainda é antigo? Então tudo bem, vamos pegar Henrique e Juliano, Vidinha de Balada, que ele vai dizer assim, ó, vai namorar comigo sim, vai por mim, igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai ter que casar também, contra a vontade. Percebe a agressão velada por trás da ideia? Eu não estou dizendo que houve intenção. O que eu estou dizendo é o seguinte: isso é parte de um contexto cultural. E é com relação a isso que nós devemos ter atenção. Porque essas coisas estão entroncadas nos nossos contextos. Pode ser que na hora de compor a música ele não tenha percebido, tenha sido uma ação inconsciente, mas essa ação inconsciente ela vem de um projeto cultural, de um produto cultural. E quando vem de um produto cultural, vai se permeando na cultura, vai permeando na cultura. E se nós não falamos disso, se nós não tocamos nesse assunto, as pessoas vão mantendo sem perceber. Diego, quer dizer então que tem que excluir todas as músicas? Não. Quer dizer que nós temos que ter conhecimento, consciência, para ter discernimento. Para que a gente não sofra influência de ideias como essas que vêm expostas nessas músicas. Isso é um exercício do ouvir, esse é um exercício do olhar, do estar atento. Porque as palavras, elas mexem com a gente. Elas nos ensinam, elas nos provocam. Quando eu entendo as palavras da música, começo a entender aquilo como regra, como permanência, se eu não tenho discernimento, se eu não tenho conhecimento. E por isso eu devo ter uma atenção redobrada quando tratamos desses assuntos. O que nós ouvimos nos influencia. Temos também que ter atenção às exclusões sociais, formação de grupos que sistematicamente excluem determinadas pessoas, convites seletivos ou isolamento durante atividades coletivas. Não faz muito tempo,
nós vivemos no Brasil uma questão de xenofobia interna, né? O que aconteceu? É como que se o Brasil tivesse se voltado contra o Nordeste. Como que se o Nordeste fosse responsável por todos os problemas do Brasil. Como que se tudo que aconteceu de ruim na nossa nação, desde o princípio, é culpa do Nordeste. Isso é perigoso, porque isso gera violência. Foi com discursos assim que aconteceu aquele grande genocídio na Segunda Guerra Mundial dentro do solo alemão. Foi com discursos assim, onde eu coloco toda a culpa de algo em cima de um único grupo. Quando eu evito o discernimento, evito a busca do conhecimento para entender quem são os responsáveis reais e me afasto de um entendimento mais claro, de um entendimento em que não vá gerar intolerância, né? E esse foi um tipo, mas isso não aconteceu só desta forma, eu estou dando ele como exemplo, mas grupos que se reúnem excluindo demais grupos daquele meio, impedindo a entrada, impedindo a aproximação. Isso pode acontecer dentro de uma sala de aula, pode acontecer no ambiente universitário, pode acontecer dentro de uma empresa. Mas nós estamos no dia a dia, ali vivendo em sociedade, no nosso cotidiano, começamos a perceber o que é o racismo, começamos a perceber a intolerância religiosa, começamos a perceber a intolerância de gênero. Como é que nós devemos agir? Quais são as estratégias práticas para que a gente possa auxiliar nesse processo e fazer com que ocorra uma ruptura cultural? Eu vou fazer uma primeira provocação aqui antes de pontuar. Sabe a piada? A piada, o pessoal fala assim, hoje não pode mais contar piada. Aí é mimimi, piada, não sei o quê. Vou te contar um segredo. A piada pode ser um filtro da sua consciência. Como assim? Conforme nós vamos conhecendo as coisas, tomando consciência das coisas, respeitando as coisas, uma pessoa vem e faz uma piada ao seu lado e essa piada você iria rir antes. Você está assistindo um show e aí você escuta uma piada que antes você ria, mas agora ela te causa um constrangimento. Esse constrangimento é o sinal da consciência. E por isso que eu estou dizendo também que nós devemos ter esse cuidado e entendimento, que a consciência é um processo. À medida que eu conheço, à medida que eu me abro, à medida que eu estudo, à medida que eu me relaciono, eu vou tomando consciência. E a piada ela é um instrumento que ajuda eu a perceber isso. Porque quantos shows lá, daí você fala assim, nossa, mas, sei lá, foi sem graça hoje. A consciência ela vai se constituindo ali também. Mas a gente também, tomando essa consciência, a gente vai dialogando, vai conversando para poder tentar auxiliar, e devemos, né, nosso papel, a combater a questão do racismo, da intolerância. Então, nós também temos que ir sentindo como nós estamos vivenciando, experimentando cada uma dessas coisas. Mas uma forma de uma estratégia prática, né, para você tomar no dia a dia é mediação sem exposição. Intervir de forma discreta, protegendo a vítima do maior constrangimento. Conversar individualmente com os envolvidos e criar oportunidades para reflexão sem julgamentos públicos. Ou seja, é trazer essas pessoas a que sofreu, a que provocou algum tipo de atitude nesse caminho e colocar para dialogar numa conversa franca. Quer dizer que vai resolver sempre? Não. Mas quer dizer que eu cumpri, nós somos sociedade, é nosso papel fazer isso. Não na forma de um escândalo, não. Nós convencemos muito mais pelo diálogo. E é pelo diálogo que a gente tem que trabalhar. À medida em que nós agimos, à medida em que nós dialogamos, à medida em que nós percebemos em nós, chamamos a nossa própria atenção, nós vamos melhorando. Eu, Diego, costumava dizer que eu não era racista.
Até o dia que eu assisti a um vídeo, que eu vou pedir depois para entrar no link aqui embaixo ou em algum lugar, que foi um prêmio, na realidade, é o prêmio Abdias Nascimento, e o cantor Lazo Matumbi estava recebendo esse prêmio. E lá ele canta uma música chamada 14 de Maio. Essa música foi a música que fez eu enxergar que sim, eu também era racista. Que sim, que o racismo está em todos nós. Que sim, o machismo está em todos nós. Mas que nós podemos melhorar isso à medida em que nós fazemos esses processos de educação, de autoeducação, de procurar o conhecimento, de procurar o saber. E foi uma virada de chave. E às vezes nós precisamos disso. Nós vamos percebendo isso, nós vamos sentindo isso. Vamos seguindo. Reconhecer e nomear a intolerância. Muitas vezes atitudes intolerantes estão naturalizadas no cotidiano. O primeiro passo é aprender a identificar discursos e comportamentos preconceituosos, mesmo quando disfarçados de opinião pessoal ou de brincadeira. Isso acontece muito e não é... às vezes a pessoa fala assim, não, mas é meu lugar de fala, então eu posso falar? Não é verdade. Não é bem assim. Se eu estou referendando o preconceito, a violência, a intolerância, não pode. Não tem esse direito. E eu preciso ajudar essa pessoa a enxergar. E por isso eu vou ter que ajudar a reconhecer e a nomear essa intolerância. O que está acontecendo ali? Lembra da frase? A chuta que é macumba. Você aceitaria que alguém entrasse na sua igreja e quebrasse uma imagem, ou que fosse alguém lá e rasgasse uma Bíblia, ou que alguém fosse lá e, sei lá, queimasse o Corão? Então, se dói em mim, dói no outro também. Mas é brincadeira. Não. Eu preciso identificar e preciso nomear essa intolerância e mostrar que aquilo, mesmo que de forma sutil, mesmo que de forma velada, é algo perigoso. Nós temos que nos educar continuamente. Conhecimento nunca é demais. Conhecer, cada vez que eu conheço, que eu aprendo, eu sei menos. Sócrates tinha toda a razão. Tudo que eu sei é que nada sei. E o fato de saber disso nos coloca na frente daqueles que acham que sabem. Por quê? Toda vez que nós aprendemos, nós temos mais espaço para aprender. As perguntas não vêm da ignorância, as perguntas vêm do conhecimento. Eu só pergunto se eu conheço. E eu só vou conhecer mais se eu tiver dúvidas. Porque daí na dúvida, novo conhecimento, nova dúvida, e eu continuo nesse processo. O ser que conhece é um ser angustiado e possui uma felicidade distinta, a da busca pelo saber. Então educar-se é sempre muito bom, ainda mais quando nós estamos falando em meios de diminuir, de erradicar a violência. E nós sabemos que nessas três frentes, étnico-racial, gênero e religioso, é onde a coisa acaba acontecendo de forma mais intensa. Então, uma forma de combater a intolerância passa pelo autoconhecimento e pela educação. Ler, ouvir, refletir sobre vivências diferentes, amplia horizontes e ajuda a desconstruir preconceitos, que foram criados, obviamente, porque alguém nos ensinou, alguém nos falou. E aí eu vou dizer uma coisa, o passado é terra estrangeira, lá as pessoas fazem as coisas de outro jeito. Mas eu também quero dizer o seguinte, isso não quer dizer que eu não deva fazer a crítica ao passado. Porque se hoje nós percebemos, se hoje nós estamos discutindo, se hoje nós estamos ampliando a nossa visão sobre esses temas, é porque nós fomos tomando consciência disso. Então o passado errou, hoje nós temos clareza dos erros do passado, hoje nós temos entendimento dos erros do passado e podemos fazer diferença. Não julgando o passado pelo passado, mas fazendo a crítica, para que nós, no nosso tempo, possamos agir melhor e criar, sim, um futuro melhor. Porque muda, leva um tempinho, mas muda. Intervir com responsabilidade.
diante de situações de intolerância, é essencial não se omitir. Não podemos nos omitir. Isso pode significar intervir diretamente, oferecer apoio à pessoa atacada, denunciar a violação de direitos ou propor diálogos construtivos. Não devemos fechar os olhos para essas violências. Não devemos permitir que isso aconteça. E nesse momento nós temos que tomar uma posição. Eu quero evitar brigas. Eu quero evitar violência. Eu quero evitar que a pessoa sofra com situações em que a sua identidade, aquilo que faz ela mesma, não possa existir em si. Ela tem que ter liberdade de ser o que ela é. Só quem vive é que pode dizer. Eu, por exemplo, não sou mulher, não sou homossexual, não sou preto. Não sei de fato como é, mas eu sei que dor dói. Eu sei que quando as pessoas fazem coisas contra as outras, dói. Nesse sentido, o que eu posso fazer? Estudar, conhecer e reconhecer. E ao reconhecer isso, eu devo intervir contra a intolerância. É meu papel, é nosso papel. Outro são espaços de escuta. Nós devemos criar espaços de escuta, construir ambientes seguros onde as pessoas possam expressar suas experiências e sentimentos, implementar canais de comunicação confidenciais e momentos regulares de diálogo. Porque assim, não basta dizer, olha, se nós somos uma instituição, nós falamos, olha, você aqui pode falar aquilo que você sentir vontade, se você sofreu uma violência, nos procure. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Nós sabemos que nem todos estão preparados para realmente uma escuta acolhedora, uma escuta sem julgamentos. Nós sabemos que não estamos. Então é importante pensar em espaços também de confidencialidade para que as pessoas possam apresentar essas situações. Quantas coisas escapam aos nossos olhos? Quantas coisas as pessoas não nos trazem por medo de ser perseguidas? Então, nós devemos ter um espaço de confidencialidade também para que a gente possa ter uma escuta mais positiva nesse sentido, para que a pessoa possa sentir realmente a vontade de expor aquilo que está acontecendo, até para que possa acontecer formações, diálogos mais significativos. E ações educativas, organizar rodas de conversas temáticas, desenvolver projetos de valorização da diversidade cultural, promover atividades que celebram as diferenças como riqueza, porque toda a cultura ela tem seus elementos que são ricos, mas para isso eu tenho que exercitar o olhar, aprender a conhecer a cultura do outro, perceber os elementos que vêm de outras culturas e fazem parte da minha. Vou dar um exemplo na religiosidade, sincretismos, né? Nós sabemos que com o processo em que os escravizados são arrancados e trazidos à força para o Brasil, são obrigados também a não mais cultuar seus deuses, são obrigados também além de aceitar os mandos, toda uma questão de violência, porém o sincretismo vai acontecendo. E com o passar do tempo, aquilo que sobreviveu ainda aparece nas culturas. Por exemplo, não sei se dessa região, mas na minha região tem o pãozinho de São Benedito, que fica junto com os alimentos, mas isso vem da onde? Isso vem do sincretismo. Colocar café para São Benedito vem do sincretismo. Cosme e Damião, sincretismo. Então, assim, foram coisas. A Congado e o Moçambique entra nesse processo cultural e sincrético. Então, assim, também existiu esse movimento e que resistiu de alguma forma, mas que precisou de muita força também para continuar existindo. Nós falamos de alguns termos muito importantes aqui hoje. Intolerância, tolerância, consciência, respeito. E tem mais uma palavra que deve completar esse processo, que é a palavra empatia. É uma palavra que às vezes ela causa um certo desentendimento. Empatia não é simpatia. É diferente.
Eu conheço alguém, sou simpático a ela. A empatia é algo que nasce antes de qualquer coisa. Sabe aquela coisa que a gente tem mania de falar assim, ó, meu santo não bateu? Então, quando o meu santo não bate, quer dizer que eu não tenho simpatia por aquela pessoa. Agora, a empatia antecede tudo isso. A empatia é aquilo, ninguém quer ver o outro passando fome, ninguém quer ver o outro sentindo frio. Ela está mais ou menos aí. E eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, empatia é saber que dor dói. Não importa que dor você está sentindo. Um exemplo, você vai dar um chute na quina da porta e vai doer o seu dedo de um jeito insuportável. É dor. Aí vem um colega e fala para você assim, rapaz, tive dor do rim, você não sabe, dor do rim é pior. Aí o outro fala, não, mas a colega vem, não, a dor do parto é pior. A pior dor é a dor que eu estou sentindo naquele momento. E empatia é saber isso, saber que dor dói. Fácil? Fácil. E a empatia, então, ela antecede qualquer ação que eu teria com aquela pessoa. Ela me faz entender que aquela pessoa está passando por um sofrimento. Eu não sei o que é fome, mas eu posso ter uma ideia. Então eu não quero que a outra pessoa sinta fome. Então assim, isso é humano. Isso é uma questão que nós temos que ter muito forte conosco. E passa também por essas questões raciais, religiosas e de gênero. Porque eu devo entender que essas pessoas acabam tendo menos oportunidades. E o que nós precisamos é de oportunidade. Vou contar uma história para vocês. Há muitos e muitos anos atrás, brincadeira, fazer assim não. No século XIX, nós tivemos um importante advogado rábula, chamado Luiz Gama. Luiz Gama nasceu livre, era um preto livre, mas o seu pai o vendeu. Luiz Gama foi trabalhar nas terras de Lorena, Vale do Paraíba. Mais tarde, sendo vendido, veio parar em São Paulo. Em São Paulo, ficou muito próximo de Antônio Prado, que era professor do Largo São Francisco. E Antônio Prado começou a educá-lo, no sentido de apresentar conhecimentos, apresentar livros de direito. Logo, Luiz Gama se tornou um grande rábula e conseguiu libertar mais de 500 outros escravizados pela força da lei, pela força do conhecimento. O que o Luiz Gama teve? Oportunidade. Oportunidade. Não é privilégio, é oportunidade. As pessoas podem fazer, mas para que elas façam, elas precisam de oportunidade. Quando eu tenho essa condição, aí sim eu vou romper barreiras, aí sim eu posso conquistar coisas, aí sim eu posso me desenvolver. Hoje, nós temos problemas raciais muito graves, porque os problemas raciais, entendam que ele perpassa a questão da intolerância religiosa e da questão de gênero. Por quê? Mulheres negras têm maior dificuldade de empregos e de salários mais altos. Mas uma pessoa trans negra vai ter ainda muito mais dificuldade. Uma pessoa trans vai ter muita dificuldade. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, percebam que a oportunidade não chega, os espaços são extremamente restritos, e para que tenha ampliação disso, deve no mínimo existir empatia. O que faz daquela pessoa alguém ruim? Porque entendo que se uma pessoa que tem uma outra opção sexual, que tem uma outra religião, que tem uma outra cor de pele, não pode fazer parte de um meio, é porque ela é ruim. Mas por que ela é ruim? Ou o que acontece? Porque ela não merece? Ah não, mas todos têm oportunidades iguais. Olhem ao seu redor. Percebam um exercício outro do olhar. Você está na rua, você vê lá um sujeito vestido de branco, um
um rapaz branco vestido de branco, tudo, você vai achar que ele é enfermeiro, que ele é médico. Você vê uma pessoa preta vestida de branco. O que vem na mente? Primeiro vão fazer associação religiosa. Então, assim, isso é de um processo cultural, em que começa a dizer que isso pertence a fulano e isso pertence a ciclano. Por que mulheres trans, homens trans, mulheres negras têm maior dificuldade de ascender politicamente? Porque culturalmente nós vemos quem é o político. Então acabamos votando naqueles que se parecem políticos. E não naquelas pessoas que têm propostas, não naquelas pessoas que têm entendimento. Isso também está associado a essa concepção. Não precisa ser de direita ou de esquerda para perceber que existem diferenças, para perceber que existem problemas graves com relação à intolerância racial, à intolerância religiosa, à intolerância de gênero. Isso não é pauta de um lado ou de outro, isso é uma agenda comum. E por ser uma agenda comum, deve ser tratada com muita empatia, para que aí sim oportunidades possam ser geradas. E a partir daí, a coisa começa a mudar, a coisa começa a melhorar. Da noite para o dia, não vai ser. Do dia para a noite, não vai ser. Mas começa a mudar. Só que essa mudança está sendo lenta. Lenta porque nós estamos tendo dificuldade de acesso ao conhecimento. Veja a diferença que pessoas são tratadas no sistema prisional brasileiro. Perceba. Basta abrir aí, dar 2 cliques no Google, eu não preciso falar nada. Verifica se não há diferença. Verifica. Verifica como... Vamos pegar outro exemplo, o Brasil ama futebol. Quantas agressões raciais os jogadores vêm sofrendo nos últimos anos? Isso é falta de consciência. Quantos terreiros foram destruídos por fanáticos, por extremistas? Quantos terreiros foram destruídos? Isso, você não crer naquilo, não significa que aquilo não pertence à identidade de alguém. Como que eu me sinto se alguém entra na minha biblioteca e ateia fogo? Eu me identifico com ela? Ela é parte minha? Então, assim, a gente tem que começar a... Porque, assim, não tem como a gente se colocar no lugar do outro. Até disso que eu ia falar no começo. As pessoas confundem a ideia de empatia com a ideia de se colocar no lugar do outro. Não tem como. Para cada pessoa, a coisa é de um jeito. Cada pessoa vive a situação de um jeito. Eu não tenho como me pôr no lugar dela, mas eu tenho como saber. Se ela me vira e fala que está amando, eu sei o que é amor. Se ela diz que está doendo, eu sei o que é dor. Se ela diz que está com fome, eu sei o que é fome. Talvez não na mesma intensidade, mas eu sei que é ruim. Então, assim, eu consigo perceber isso. E a partir desse processo de empatia, eu auxilio, eu ajudo, né, a modificar algumas condições. Entendo que compreender, né, e romper com a intolerância seja um processo. Como disse no começo, a consciência ela é processual. As pessoas não vão estar no mesmo grau de consciência. E nós temos que ter paciência, nós temos que dialogar, mas nós temos também que enfrentar para que a coisa possa mudar. Eu vou ler uma poesia e a partir dessa poesia quero fazer alguns comentários. 500 anos se passaram e tudo continua igual. O açoite agora é mais sutil e natural. Eternas noites de sufoco, no porão, na construção, o braço, a força, o pilar desse Brasil, ingratidão. E ninguém fala, ninguém grita, ninguém quer ver. Nossa gente abandonada, hoje sabendo por quê. Favelados, indigentes, sem dinheiro. Todos ou quase todos descendentes de nobres guerreiros. Africanos, indígenas, homens livres para amar. Tantos anos, nenhum teto para morar. Ei, ei, abra um caminho. Branca é a dor que passa. Negra é a paixão, é a alvorada.
Eu sei que sem noite não vai haver dia, por isso não vamos adiar mais nossa alegria. É um poema de André Luiz de Oliveira. E veja como esse poema retrata bem essa sociedade que vivemos. Fala ali, ó, o açoite agora é mais sutil e natural. Que tem a ver exatamente com a intolerância. É esse o açoite. Não é aquela violência que antes era posta durante a escravidão, mas uma violência que se faz de não violência. Cito uma situação com relação a isso. Quando nós naturalizamos essas falas, nós permitimos que esse açoite continue existindo, continue machucando. Só que é uma violência não sangrenta. E por ser uma violência não sangrenta, a gente finge que não existe. O Brasil tem um problema muito grave. Nós fingimos que não somos racistas. Fingimos que não somos machistas. Dizemos assim, não, no Brasil não existe isso não. O que torna a luta contra o racismo ainda mais difícil. O que torna a luta contra os problemas do machismo e do gênero mais difícil. E por isso que nós temos que tomar consciência que sim, existe. Quando o inimigo é invisível, é impossível você vencê-lo. Tem que tornar visível. E por isso que eu tenho que apontar, mostrar, demonstrar que ele existe. As pessoas fingem que não vê. Fingem que não enxergam. Né? E as pessoas acabam sendo ingratas com aqueles que também fizeram a história do Brasil e ficaram invisibilizados e que ainda continuam fazendo a história do Brasil, continuam sendo base para o Brasil, mas continuam invisibilizados. E isso foi o 14 de maio que até hoje não acabou. E é um 14 de maio que reverbera nesses modelos de intolerância, nesses tipos de intolerância. No dia 13 de maio, festa, libertação, e no dia 14 de maio. Para onde foram? Subiram a favela esperando um dia descer, mas nunca desceram. Não teve garantias, não teve oportunidades. E ainda tem aqueles que dizem que a lei de cota é uma lei de proteção. Não é não, é uma lei de garantia. É uma lei que abre portas para o conhecimento. É uma lei que abre portas para que finalmente pretos, pardos possam estar em lugares que antes eram a eles proibidos. Quantas pessoas, para abrir essas trincheiras, tiveram inclusive que entrar com polícia dentro de universidades para poder estudar, para poder ter o direito de estudar, sem ser agredido. Quantos não escutaram que ali não era o seu lugar? Quantos não escutaram que ali não era o seu lugar? Então, eu tenho que fazer esse convite para que nós façamos uma reflexão. Entendo muito que essa fala que estou fazendo com vocês é no campo da reflexão, de uma condição prática, mas de uma condição prática que envolve o desenvolvimento do meu olhar sobre as coisas e da posição que eu devo tomar. A filósofa americana Angela Davis, ela nos diz o seguinte: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então não basta que eu não seja racista, eu tenho que lutar contra ele. E eu luto contra ele à medida em que eu tomo consciência e levo consciência para outras pessoas. Aí eu serei mais do que tolerante, eu serei aquele que respeita. Obrigado por você ter me acompanhado até agora e até uma próxima oportunidade.